Estamos gratos a Deus de começar um estudo da lição da Escola Sabatina. Este semestre é um estudo muito importante que nos vai mostrar a alegria de poder compartilhar nossa missão, de compartilhar com outras pessoas. Mas vamos a pedir a Deus que Ele esteja conosco nesta semana, que vamos a falar, a lição vai falar, o que é a importância da oração intercessória. Vamos a ter uma palavra de oração. Nosso querido Pai, humildemente pedimos agora a presença do Espírito Santo entre nós, para que nós possamos estudar a Tua Palavra e não somente entender, mas poder colocar em prática em nossas vidas. Obrigado pela sua resposta, em nome de Jesus. Amém. Este semestre a lição fala de alegria de compartilhar com outras pessoas. E esta semana fala de uma atividade que nos vai permitir compartilhar a mensagem com outras pessoas. Uma atividade que é a oração intercessória, o poder da oração intercessória. E vamos a começar mostrando-nos que o poder da oração intercessória implica uma alegria. Ou seja, todos gostamos de orar, você e eu. Mas nesta lição vamos ver que não somente é uma opção, é um privilégio, é uma alegria poder orar como um estilo de vida, não somente como um momento, mas como um estilo de vida. Vamos a usar muito a Bíblia, você tem em sua casa a Bíblia, porque ela nos vai falar como é essa oração intercessora, a importância. E o primeiro é, quando nós vamos a fazer essa oração intercessória? Normalmente pensamos que a oração intercessória é somente no momento em que eu estou orando no meu quarto por uma pessoa. Mas vamos abrir nossas Bíblias em o profeta Isaías, capítulo 6, verso 8. Diz a palavra de Deus: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, aqui o profeta está respondendo a uma pergunta que faz Deus: a quem enviarei? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E por quê? Porque seguramente esse profeta, cada dia, ele orava a Deus, se colocava nas mãos de Deus, para ele poder ser um instrumento para ir e compartilhar a mensagem com o povo de Deus. Então, aqui é algo importante. Será que nós também podemos ter essa experiência de Isaías, de dizer ao Senhor, quando Ele nos pergunta cada manhã, quando começamos o dia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Poderíamos dizer também: eis-me aqui, envia-me. Eu acho que sim. Eu acho que nós também temos esse privilégio. E eu descobri algo muito que me tocou a minha vida pessoal. Quando eu oro essa manhã, eu me coloco nas mãos de Deus. E digo: Senhor, seguramente há alguma pessoa neste lugar, em algum lugar, que precisa de Deus, que precisa de uma oração por ele, por ela. E eu tenho experiências muito bonitas, onde durante o dia Deus providencia pessoas, pelas quais não somente dou palavras de ânimo, mas pessoas que nós podemos orar por elas, aí, onde estão trabalhando, outra vez, num lugar onde vamos caminhando. E as pessoas ficam felizes. Por quê? Porque você está orando, você está abrindo um canal de bênção para essa pessoa. Então, o primeiro que quero deixar esta lição importante é que essa oração intercessória pode ser em qualquer momento. O segundo, a oração intercessória é muito importante neste tempo final da história. E, sobretudo, no contexto do grande conflito. Por quê? Vamos a ler o texto importante, Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 até 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo,
sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós temos neste texto importante a menção desta luta cósmica, este gran conflicto que nós conhecemos e que nós estamos vivendo a etapa final. E vemos que hay uma gran luta entre, por um lado, Miguel e seus anjos e o inimigo e seus anjos. Mas finalmente vemos que nessa luta há uma vitória final, uma vitória de Deus. Mas nós estamos, você está no meio dessa luta. E aí está onde nós começamos a participar com a oração intercessória. Vamos a ler também, nesse sentido, a lição fala umas frases que eu queria compartilhar com vocês. Diz, nesse conflito cósmico, Deus respeita a liberdade humana. Anjos celestiais entram na batalha para influenciar as pessoas para a eternidade, como fala em Hebreus capítulo 1, verso 14, ministradores, os anjos de Deus. Deus também organiza acontecimentos providenciais na vida dessas pessoas para levá-las até Ele. Porém, o Senhor não coage a consciência. O Senhor não força a consciência das pessoas. Embora Deus esteja fazendo tudo o que pode para alcançar as pessoas antes mesmo de orarmos, nossas orações, e aqui está a importância, nossas orações liberam o imenso poder de Deus. Considere esta declaração com atenção do Espírito de Profecia. Até eu penso que devemos decorar esta citação. Diz aí em um grande conflito, página 525, faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que Ele não daria se não pedíssemos assim. Que citação mais simples, mas tão profunda. Quero que meditem nisto. O que está dizendo o texto é que nossas orações de fé pelas pessoas podem fazer uma diferença. E o texto diz ainda mais. O texto diz que Deus responde orações que não responderia se nós não pedíssemos essas orações. Que importante, então, é a oração intercessora uns pelos outros. Estou lembrando a experiência de minha família. Eu sou o único cristão adventista em minha família. O único. Eu estou já há mais de 40 anos orando por meus pais. Eles ainda estão vivos. Eu me pergunto, continuarei intercedendo por eles? E quando eu leí esta lição, me deu ânimo, me deu força para seguir. Porque Deus está trabalhando no coração deles. Agora, Deus não força eles, como diz, mas nossa oração, minha oração, está trabalhando para que Deus possa continuar tentando chegar ao coração deles. Você também tem uma responsabilidade de orar, de interceder pelas pessoas, para que Deus possa agir neles. Estou pensando também nós, como famílias cristãs, em nossos filhos. Estamos orando, intercedendo para que talvez, ainda que nossos filhos não querem seguir os princípios de Deus em tudo, nossa oração faça que Deus continue trabalhando neles. Não percamos essa oportunidade de orar por nossos filhos. Como diz a Bíblia, temos que começar primeiro por Jerusalém, Judeia, Samaria e Galileia e o resto. Muitas vezes estamos intercedendo por muitas pessoas, mas em primeiro lugar, talvez pela minha esposa, pelo meu esposo, pela minha família. Estamos abrindo, estamos sendo canais de bênção para que Deus fale a eles. Aproveite, esta semana a lição nos lembra tudo isso. Agora, falando desse grande conflito, a lição fala de um capítulo muito especial, talvez um dos capítulos mais importantes da Bíblia, que nos mostra esse grande conflito e como a oração é muito, muito importante, a oração intercessória.
Se você tem sua Bíblia aí, vamos abrir em Daniel, capítulo 10. Vamos a ler versículos 10 a 14. Daniel capítulo 10, versículos 10 a 14. Leo, sabemos que o contexto, estamos mais ou menos no ano 536, já o povo hebraico, um grupo, voltou a Jerusalém, mas no momento da reconstrução do templo, logo a cidade, vemos que começam muitos problemas com os samaritanos, que eles tentam destruir o povo, que não continue. E nesses momentos, até eles tentam fazer que Ciro ele não continue com esse decreto. E nesses momentos difíceis do povo de Deus, em Babilônia, Daniel fica muito preocupado. E mire o que diz o texto bíblico. Diz que Daniel, ele pranteou durante 3 semanas, orou 3 semanas. E diz que não comeu, fez jejum. Ainda ele não tomou, diz, nem me ungi com óleo. Sua preocupação era seu povo nesses momentos. E ele disse que 3 semanas esteve orando, jejuando por seu povo. Mas ele teve uma resposta muito especial. Ele teve o privilégio. Ele era um homem de oração. Lembrem, leiam depois, não estava na lição, mas Daniel capítulo 9, a oração de Daniel por seu povo, a intercessão de Daniel. Mas aqui ele continua e Deus lhe dá um privilégio. O texto bíblico diz que ele vê a um homem vestido de linho. Ele teve o privilégio de ver a Cristo, que se aparece diretamente para, de alguma maneira, confortarlo, animarlo. Y luego, mire lo que dice ahora, versículo 10 a 14. Eis que certa mão me tocou, posiblemente Gabriel, me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Agora, ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, escutem bem, diz o texto bíblico, ou seja, quando ele começou essas 3 semanas, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas, verso 13, capítulo 10, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória, diz o texto bíblico, vitória sobre os reis da Pérsia. Em outras palavras, o que estava falando aqui? Qual é o que Deus estava revelando ao profeta Daniel? Daniel, você começou a orar. Não é que eu não estava respondendo. Eu já comecei. Gabriel foi a trabalhar, tentar trabalhar na mente de Ciro, o rei, para que ele fosse bondoso com o povo de Deus. Mas trabalhava, mas havia outro. Aqui diz os príncipes da Pérsia. Havia outro, anjos do mal, que trabalhavam na mente também de Ciro, não deixando que ele tomasse uma decisão de dizer, eu apoio novamente o povo de Deus, continuo apoiando. E nesses momentos aí essa luta, esses 21 dias de luta, até que finalmente o anjo Gabriel vê que precisa, para vencer, Miguel. E na Bíblia, sabemos, vários textos da Bíblia mostram que esse Miguel, no contexto deste grande conflito, é Jesus, aquele que é como Deus. Ele vem e ele logra, diz, a vitória sobre o inimigo. Em outras palavras, o lugar da batalha era a mente desta pessoa. E os dois poderes estavam lutando. E a oração intercessória, mas uma oração não de um dia, não de 2 dias, não de 7 dias, de 21 dias, jejuando com tudo. Deus finalmente continuou, porque Deus continuou ouvindo a oração e Cristo mesmo deu
a vitória finalmente. Agora, que importante é isto? Eu queria ler aqui uma citação que diz o seguinte: os eventos da história são influenciados pela ação de agentes sobrenaturais e pela livre escolha humana. São influenciados por ação de agentes sobrenaturais e pela livre escolha humana. Mas, finalmente, o resultado final deste grande conflito vem de Deus. Está na vitória final de Deus. Aqui, Daniel 10, então, revela essa luta entre o bem e o mal. Enquanto Daniel orava, Miguel, o todo-poderoso Jesus, desceu do céu para derrotar as forças do inferno. Embora às vezes não vejamos, Cristo atua para responder também às nossas orações de intercessão. Ele, Cristo, é um Salvador poderoso. Nenhuma de nossas orações passa desapercebida. E aí vem agora um tema muito importante da lição desta semana. É Jesus, nosso poderoso intercessor. Nosso poderoso intercessor. Y vamos a ver algunos textos, no vamos a leer todos, donde vamos a ver cuál importante fue la oración na vida en un ministerio de Jesús. Nós temos aquí los siguientes textos, vamos a ir leyendo y quiero que leamos. Escuela Sabatina es para leer a Biblia. Lucas, primeramente, capítulo 5, versos 15 y 16. O Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 15 y 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, do que se falava de Jesus. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas, serem restauradas de suas enfermidades. Verso 16. Ele, ou seja, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quando eu li este texto, me fez pensar a nossa correria de fazer muitas coisas, ainda no meio da missão, no meio espiritual. Temos tantas coisas boas para fazer na missão, mas Jesus sabia também, mas ele sabia que para ter sucesso na missão, ele, quanto mais nós, ele precisava se retirar para lugares solitários e orar, e interceder por essas pessoas que ele ia a encontrar. Outro texto que fala disso também, um pouquinho mais adelante, Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz o seguinte, este texto me impactou em minha vida pessoal. Naqueles dias, retirou-se Jesus para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Em outras palavras, quando Jesus tinha que fazer a mais importante obra, o começo de seu ministério, que era escolher os discípulos para dar-lhes sua missão, que fossem apóstolos, ele sabia que precisava orar por sua vida e orar pelas pessoas que ele ia encontrar. E ele passou toda a noite orando. Isso me faz pensar, queridos, que nós precisamos, antes de tomar decisões importantes, antes de fazer atividades importantes, a oração para que Deus nos guie. Miren, oração intercessória por mim mesmo, em primeiro lugar, é muito importante. A oração para encontrar os outros, para interferir, para influenciar os outros, diz o texto também que é muito importante. Outro texto que me chama a atenção está aí em Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 37, Evangelho de Marcos, o começo do ministério de Jesus, versículos 35 a 37, tendo-se levantado alta madrugada, saiu Jesus
foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscan. Todos te buscan. Mas Jesus sabia que primeiro precisava orar. Todos te buscan, mas ele estava orando. Porque ele sabia que para a missão de curar, para a missão que ele tinha de levar as pessoas a um encontro com o Pai Celestial, ele precisava estar perto de Deus, perto de Deus. E o texto diz que depois ele curou o leproso, depois ele curou um paralítico, depois ele chamou a los pecadores. Mas primeiro, diz o texto bíblico, ele orou, ele teve um encontro com Deus, ele teve essa oração intercessória por ele mesmo em primeiro lugar. E agora vem um texto muito especial. O texto que está aí em Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas capítulo 22, vamos a ver nossa palavra de Deus, versículos 31 al 34. Dice a palavra de Deus: eis que Satanás vos solícito reclamó. Venirá a ideia de sacudir, examinar. Agora, Deus permitiu que ele passe por isso, porque ele precisava, talvez, crescer em várias coisas de sua vida, Pedro. Mas ele lhe assegura: eu vou permitir, mas eu, e esse eu é um eu enfático no grego, eu, Jesus, eu roguei por ti, eu orei por ti, para que tua fé não cesse. E agora ele diz, para que você possa ser vitorioso nesses momentos difíceis e quando te converteres, quando tu vuelvas, retornes a mim, fortaleças os teus irmãos. Em outras palavras, Pedro, vas a passar um momento difícil, mas eu já estou orando por você. Agora, por que isso é importante para nós também, que estamos vivendo neste tempo especial, este tempo final da história? Porque nós também estamos passando e vamos a passar por momentos onde nós vamos a ter que, seremos sacudidos por provas. Agora, mas podemos dizer, Pedro orou por ele, mas eu, como estou aí? Que aqui vem esse texto maravilhoso que eu gostaria que nós leyéramos, que é um texto central da lição desta semana, em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que habla de la misión, de la acción de Jesús. Dice o texto bíblico, um texto para meditar, para orar, para viver e para desfrutar em nossa vida de cada dia. Por isso, falando de Jesus como o sumo sacerdote que está nos céus, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Este texto é um texto importante, central da lição desta semana. Nos diz que Jesus, ele está intercedendo, ele vive, não um dia, não uma semana, diz, está vivendo sempre para interceder por eles que vão a crer em Jesus. E diz, esse Jesus pode salvar a los que por meio de Cristo se aproximam de Deus. Quando você esteja passando, eu esteja passando por momentos difíceis, isso me diz, ânimo, força, confie em Jesus, ore a Ele e confie que Ele está intercedendo por nós para obter a vitória, assim como deu a vitória também a Pedro. A lição também nos fala que não só Jesus era um nome de oração intercessória, mas muitos homens na Bíblia eram também tinham uma vida de intercessão, uma vida de oração. Pensemos em os profetas, pensemos em Daniel, pensemos em Jeremias, Isaías, Samuel.
E falando de Samuel, Samuel nos vai falar a intercessão, a importância das pessoas. Orar, interceder por pessoas específicas, porque Deus vai dar respostas específicas. Veamos esse texto aí em 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 23 a 25. 1 de Samuel, capítulo 12, versículos 23 a 25, donde Samuel, en un momento muy difícil en que el pueblo escolheu rey y de cierta manera está rejeitando a Eli como seu líder, mas ele dice algo que toca o coração do leitor. Verso 23. Quanto a mim, está falando Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Agora, mire a definição de que é pecar contra o Senhor. Temos muitas definições, mas aqui está a definição de Samuel, ele como líder. Que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Para Samuel, deixar de orar por esse povo, ainda que ele estava rejeitando a ele, mas ele continuava longe de mim. Minha missão é interceder, orar por vocês. Antes, disse, vos ensinarei o caminho bom e direito. E aqui vem um segundo elemento. Não basta orar pelas pessoas. Deus vai colocar as pessoas para que nós ensinemos o caminho direito, o caminho que leva à vida eterna, o caminho de fazer o que agrada a Deus. Aí está a missão, não somente orar, mas também ensinar as pessoas. As pessoas vão ser alcançadas por nossa oração, mas Deus as vai colocar também para que nós possamos orientar elas para seguir os caminhos de Deus. Vamos agora ver alguns exemplos também de orações intercesoras. O maior exemplo, o apóstolo Paulo. Que homem de oração. Eu penso também no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, a Moisés. Que homem de oração por seu povo. Mas Paulo lo temos um pouquinho mais cerca. Você pode ler durante esta semana os textos, como ele ora por los filipenses, aí em Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Como ele ora por a gente de Éfeso, aí em Efésios capítulo 1, versos 15 a 21. Mas eu quero ler com vocês algo que me impactou, a oração intercessória que ele faz por a gente de Colosas. Vamos a ler Colossenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Colossenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir, e agora ele vai explicar qual é o conteúdo dessa oração intercessória dele pelos membros da igreja de Colosas. E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Ele está orando para que transbordem. Isso é, estén cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que oração intercessora. Que mais? Oro para que esteis pleno em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele ora pela vida espiritual, pela sabedoria divina. Está orando por sua igreja. Sabe que mais importante que sabedoria humana é sabedoria divina para que Deus possa guiar suas vidas, para que eles sejam uma bênção para outros. Não com palavras humanas, mas com palavras que vêm guiadas pelo Espírito de Deus. O que mais diz nessa oração intercessória formosa de Pablo? A fim, objetivo, de que viverdes, resultado, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esta é a oração que eu gosto também de fazer por nossos queridos futuros ministros que temos aqui em Salta e Fadva. Oro por eles para que Deus dê sabedoria, como diz acá, para que transbordemos
do conhecimento de Jesus e de sabedoria divina. Resultado, dice, mudança de vida. Assim como Paulo foi um homem de intercessão, vocês e eu, nós podemos também ser homens de oração. E lembre, cada oração é uma oração intercessória. Agora, nós temos que desfrutar a comunhão com Deus, porque cada vez que oramos, estamos em comunhão com Deus. Que privilégio! Há um texto com o qual vamos a terminar a reflexão desta lição desta semana, que é um texto difícil porque a vezes nós dizemos como é possível que isso seja uma realidade. O texto está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 20. Mateus 18, 18 até 20. Fala Jesus: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Este texto está relacionado com o poder da oração intercessória. O poder de uma pessoa, não é poder, é de Deus, de uma pessoa que se coloca nas mãos de Deus para ser um canal de bênçãos, para interceder por outras pessoas, para lutar por Deus, orando por, primeiramente falamos, por sua família, por a vida espiritual de seu esposo, de nossos filhos, mas que ora também pela vida da igreja, que ora e intercede pelos seus vizinhos. Você está orando por seus vizinhos? Essa oração pode fazer a diferença. Deus toca esses corações, ainda que eles não desejam, você é um canal de bênção. E o texto diz aqui que é tão importante essa oração que as pessoas podem trocar e a visão dos céus para eles vai trocar também e eles vão aceitar a nosso querido Salvador Jesus. Mas o texto diz, termina com uma grande promessa, porque onde estiverem 2 ou 3, está a oração intercessora pessoal, muito importante, mas que importante é quando oramos 2 ou 3. E aqui está, estou pensando os esposos, orar juntos, interceder juntos por nossos filhos. Essa oração é poderosa. Estou pensando orar nós como família, orar por nossas famílias, nossos vizinhos. Essa oração faz uma diferença. E famílias de igreja, orando por outras famílias de igrejas, todos juntos vão fazer que a igreja de Deus, deste tempo final, seja uma igreja perto de Deus, que seja uma luz, um canal de bênção para outras pessoas. E miren qual é o gran prêmio, entre aspas, o gran bênção. Diz, quando 2 ou mais oram reunidos, intercedem, que privilégio, disse Jesus, ali eu estou no meio deles. E sabem quem viveu essa experiência que foi real? Daniel, capítulo 10. 3 semanas intercedido por seu povo. E Jesus mesmo vem onde ele estava, onde seu filho amado. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a desfrutar da oração, a desfrutar de ser um canal de bênçãos para as pessoas neste tempo tão difícil, onde o mundo precisa a homens e mulheres de Deus que façam diferença com suas vidas e, sobretudo, sejam pessoas que mostrem um cristianismo prático. E a oração é muito importante nesse sentido. Que Deus abençoe você e suas queridas famílias. Vamos a terminar com uma oração. Querido Pai, obrigado porque esta semana o Senhor nos falou a importância da oração intercessória.
Senhor, ajuda-nos a orar mais. Ajuda-nos a desfrutar mais de estar perto de Ti, de poder confiar em Ti e de poder orar por outras pessoas, para que assim sejamos canais de bênçãos para muitas pessoas. Uma bênção especial por cada uma das pessoas que estão nestes momentos, que estão vindo, para que assim todos possamos seguir preparando-nos para a volta em breve de Jesus. Te agradecemos pela resposta, em nome de Jesus. Amém.